Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos, tanto do presencial como do EAD, da pós, dos cursos de extensão. Quero dar boa noite e boas-vindas também a você que é aluno de outra faculdade e de você que porventura ainda não é aluno de teologia, mas que nos visita nessa noite para poder aprender um pouco, ouvir mais acerca de um tema tão importante. Como foi apresentado pelo pastor Michel, eu me chamo Herbert Barbosa, estou muito feliz em estar com vocês aqui e o intuito da minha palavra nesta noite é poder falar um pouco sobre o tema a soberania de Deus, senhorio de Cristo sobre tudo e a corrupção radical da humanidade. A minha proposta é que nós venhamos então termos uma palavra introdutória quanto o que é soberania de Deus, o que significa corrupção radical da humanidade, olharmos para os perigos da nossa sociedade e encontrarmos na Escritura Sagrada uma orientação, um direcionamento acerca de teologia pública, e eu vou fazer isso também na Epístola de Paulo na igreja de Colossos, conforme o professor Léo fez a leitura introdutória no capítulo 1, eu vou fazer isso no capítulo 2 e assim encerrar a nossa palestra de hoje. Não vou ser muito prolixo, tendo em vista o avançado tempo, mas é interessante, de tudo que já foi abordado e falado introdutoriamente sobre teologia pública, em miúdos, a teologia pública, ela nada mais é do que uma proposta da igreja sair das suas paredes e comunicar o evangelho de Cristo para as diversas áreas da sociedade. E quando nós olhamos então a proposta da sociedade na qual nós estamos inseridos, nós percebemos que cada vez mais a sociedade ela tende a afastar o evangelho, a afastar a teologia, a afastar o compromisso de fé da esfera pública e colocá-lo na esfera privada. Então, nosso objetivo como cristãos, o nosso objetivo como teólogos, como alunos, como servos do Senhor, é buscarmos encontrar na palavra de Deus os fundamentos e olharmos para a nossa sociedade e apresentar um evangelho que traga resposta para as diversas perguntas que são feitas em nosso contexto. Por isso, é importante nós estudarmos acerca da teologia pública, entendendo que o evangelho, como título de uma de nossas disciplinas, ele tem que estar em praça pública, ok? E isso tem a ver acerca da salvação, que ela é tanto pessoal, mas também tem a ver com o projeto de discipulado que é apresentado para nós através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos voltamos para uma prática de discipulado, nós percebemos que o discipulado ele abarca a vida do ser humano como um todo, de maneira que não há espaço, que não há parte da vida humana, e como disse Abraham Kuyper, de maneira que não há polegada quadrada nenhuma na qual Cristo não clame, é meu. Então, a vida do ser humano na sua integralidade, ela precisa obter uma resposta do Evangelho, e o Evangelho tem resposta para as diversas áreas nas quais nós estamos inseridos. Então, quando nós falamos em diversas áreas, nós estamos falando da economia, nós estamos falando da ciência, nós estamos falando da política, nós estamos falando do trabalho, nós estamos falando da educação, da família. Diversas áreas da sociedade, elas precisam ser impactadas pelo Evangelho, e dentro de uma teologia bíblica e de uma teologia reformacional, nós compreendemos isso como cumprimento da catolicidade da missão, ou seja, a missão que nós temos para cumprir, ela é uma missão universal, ela é uma missão que abarca diversas áreas. O Senhor nos deu o Evangelho para que ele possa frutificar em diversos contextos. Como já foi dito aqui, o Senhor no processo de redenção em Cristo Jesus, ele reclama para si a autoridade em todas as diversas camadas. Francis Schaeffer, ele desenvolveu isso de maneira brilhante, conseguindo trabalhar a diferença entre a forma prescrita pela Bíblia e a liberdade cultural, ao dizer que qualquer coisa que o Novo Testamento não ordene como padrão para a igreja, é uma liberdade que deve ser colocada sob a liderança do Espírito Santo para aquele tempo e lugar em particular.
Óbvio que isso tem a ver com o nosso envolvimento cultural. E acerca desse envolvimento cultural, algumas pessoas, alguns pensadores, eles divergem. Ou numa proposta de transformar toda a cultura em uma igreja, institucionalizando-a, ou na proposta de abandonar os aspectos da cultura, criando assim um gueto. Aquilo que um dos meus professores na área de missiologia, Dr. Sérgio Lira, ele chama da teologia do gueto. E é interessante que a nossa proposta como cristão deve ser de se envolver com a cultura, buscando influenciá-la sem ser influenciado, buscando apresentar o evangelho. A ilustração melhor que eu encontrei para esse processo e esse caminhar no desenvolver de uma proposta de uma teologia pública é a de alguém que está em uma piscina. Quando você está na piscina com água pela metade, você está na piscina, mas você não está submerso pela água que ali está. Da mesma forma é o nosso contato com a cultura. Você tem que estar na cultura, tem que saber discernir quem é você e quem é a cultura, sem com isso perder as suas características e a sua identidade. Então essa é uma proposta da teologia pública, e esse é um caminho que nós como instituição e nós como cristãos, acima de tudo, precisamos estar atentos. É verdade que podemos cometer algum erro, porque é novo ainda. No intuito de acertar, nós podemos cometer algum erro nesse sentido de aproximar-se da cultura, mas não devemos abrir mão disso. Devemos entender que é uma responsabilidade pela qual o Senhor nos chama a cumprir. E se tratando então daquilo que especialmente é o nosso tema nesta noite, a soberania de Deus e a soberania de Cristo, por conseguinte a soberania de Cristo sobre todas as coisas, e a corrupção radical do homem, falar sobre a soberania de Deus é algo que todo reformado gosta. Falar sobre a soberania de Deus é algo que alegra o nosso coração, mas que não deveria apenas ser a alegria de um reformado, mas de todo cristão. Olhar para a Escritura Sagrada, olhar para a teologia e ver a definição clara de que Deus ele é poderoso, de que Deus ele é soberano, de que Deus ele é sublime, ele é o Altíssimo, ele é distinto de nós em muitos aspectos, nos seus atributos incomunicáveis. Isso é lindo quando nós olhamos para o aspecto da soberania de Deus. Mas como já dizia a W. Pink, falar da soberania de Deus em nosso contexto parece cada dia ser um desafio. Falar da soberania de Deus em uma sociedade que, como fruto do iluminismo, buscou afastar a centralidade da pessoa de Deus, buscando respostas na liberdade do homem e na centralidade do homem, isso é um desafio para nós. No entanto, é uma responsabilidade e privilégio clamarmos em nossa sociedade na nossa sociedade pós-moderna, ou como alguns chamam de modernidade tardia. É um desafio falar da soberania de Deus. Falar da soberania de Deus é falar daquele que detém todo o poder, é falar daquele que é criador, daquele que põe ordem no universo, daquele que cria todas as coisas com um propósito bem estabelecido, daquele apenas que não apenas cria, mas ordena, harmoniza e dá propósito, daquele que em sua vontade teleológica, ele apresenta um determinado objetivo, um determinado fim para todas as coisas, inclusive para mim e para você e para a sociedade a qual estamos inseridos. Como dizia o sábio Salomão, há um propósito para tudo. Então Deus é esse Senhor soberano sobre todas as coisas. E eu gosto da expressão de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, quando Paulo diz que ele é o Todo-Poderoso. Como também quando João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, João diz, ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito obrigado. Esta é uma expressão utilizada, a palavra grega ali, todo-poderoso, é a palavra pantocrator, ou seja, é a ideia de que somente ele tem autoridade sobre todos os poderes.
Somente Ele tem a autoridade de domínio. Somente Ele tem a autoridade de dizer e as coisas acontecerem. E quando nós buscamos então a forma pela qual Deus, no seu imenso poder, nos atributos que Ele apresenta de poder, como que Ele desenvolve então esse poderio na criação do homem, na redenção do homem, na restauração da sua imagem no homem caído? Como que Deus então Ele manifesta o seu poder na obra da criação? Nós observamos que esse poder de Deus, que o faz ser soberano, ele é manifesto através daquilo que nós conhecemos como a doutrina da providência. A doutrina da providência é o meio pelo qual Deus governa, Deus coopera e Deus preserva todas as coisas. Ou na linguagem de Berkhoff, ele governa, ele faz com que todas as coisas concorram para o seu propósito e preserva todas elas. E dentre muitas definições, nós temos a definição basilar de Wayne Grudem, que vocês como alunos, e nós também temos o acesso à obra de sua teologia sistemática, quando ele diz que, por doutrina da providência, Deus está ativamente envolvido com todas as coisas criadas, preservando-as como elementos existentes, cooperando com as mesmas em cada ato e as orientando através de seu governo para cumprirem com seus propósitos. Preleciona também o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, quando ela diz o seguinte: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, quando nós olhamos para este tema da soberania de Deus, logo nós devemos perceber que ele não está atrelado apenas à vida da igreja na comunidade local. A soberania de Deus está movendo, preservando, guiando todas as coisas para um propósito, de maneira que a igreja precisa entender além das suas barreiras, de maneira que nós, como cristãos e estudantes, precisamos olhar para fora e ver se de fato Cristo está sendo soberano na ciência, se Ele está sendo soberano na economia, se Ele está sendo soberano nos diversos aspectos, na arte também, diversas áreas da vida humana. E ser soberano nessas esferas é ser manifesto o triunfo da cruz por meio da nossa instrumentalidade. Deus ser soberano nas diversas áreas da vida é Ele manifestar a administração eficaz de acordo com os seus decretos. Assim, nós concluímos, portanto, quanto à soberania divina. Como entendia também alguns teólogos holandeses, que Deus, então, Ele governa, preserva, coopera e faz com que todas as coisas concorram para a sua vontade. Esse era o entendimento de Grudem, Berkhoff, Kuyper, Bavinck. Então, dizer que Deus é soberano é dizer que Deus está no controle de tudo. Dizer que Deus é soberano é dizer, diferentemente como diziam os epicureus, que o mundo é governado pelo acaso. Dizer que Deus é soberano é dizer, diferente do que diziam os estoicos, de que o mundo seria governado pelo destino. Dizer que Deus é soberano é dizer que Deus, Ele é poderoso na administração do seu poder, e contrariar o discurso deísta, que aponta que Deus criou o mundo e o abandonou às suas próprias leis. Dizer que Deus é soberano é contrariar o discurso panteísta, que aponta a criação como sendo uma parte de Deus e não uma realidade distinta dele. Dizer que Deus é soberano é contrariar o que dizia muitos filósofos gregos,
que entendiam que a história era uma sucessão de fatos sem ligação nenhuma. Dizer que Deus é soberano é apontar que a história do universo, está atrelada, ligada, do início ao fim, como foi lido pelo professor Léo, em Colossenses capítulo 1, versículo 17, quando Paulo diz que nele tudo subsiste. Nele todas as coisas foram criadas, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, falar da soberania de Deus é falar destes aspectos nos quais Deus não abre mão do governo soberano do universo. Deus não abre mão do governo da história do homem. Deus não abre mão da autoridade sobre a sua igreja em nenhuma esfera da sociedade. Dizer que Deus é soberano é ainda mais dizer que não existe vontade humana livre que seja capaz de mudar os decretos de Deus. Dizer que Deus é soberano é dizer que Ele opera eficazmente segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bel prazer. A soberania de Deus, então, é algo que nos alegra, é algo que nos fortalece, é algo que nos consola e nos dá a certeza de que nós podemos trilhar no caminho da teologia pública, sabendo que a graça do nosso Deus nos ajudará a lograrmos êxitos, porque nós não estamos anunciando uma mensagem filosófica tão somente, nós não estamos anunciando algo segundo o conhecimento humano tão somente, mas nós estamos anunciando o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. E quando falamos de soberania e poder, muitos seriam os textos da Escritura Sagrada para nós analisarmos. Do início ao fim, nós percebemos Deus exercitando e manifestando a sua soberania. Haveria diversos aspectos pelos quais nós poderíamos tratar. Por que Deus é soberano nas diversas esferas da sociedade? Quando nós olhamos para Gênesis, no ato criacional de Deus, nós percebemos no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, principalmente no capítulo 1 e 2, Deus criando a estrutura na qual toda a cultura deveria refletir a sua glória. E o homem ainda não caído, ele tinha essa consciência, essa convicção de que tinha que manifestar a glória de Deus em diversos contextos. Quando você olha Deus dizendo para Adão que ele deveria crescer e multiplicar, que ele deveria administrar, que ele deveria governar, que ele deveria se relacionar, nós percebemos Deus mostrando para o homem aspectos de uma administração, aspecto de uma sociabilidade, aspecto de uma relação afetiva, aspectos de uma economia, porque o homem ele deveria produzir a partir da matéria-prima que ele observava ali no Éden, de maneira que há um compromisso que nós conhecemos na teologia como o mandato cultural que se revela em 3 áreas de responsabilidades e administração. Há a perspectiva do casamento, a perspectiva da família, a perspectiva do trabalho, a perspectiva do entretenimento. Há várias perspectivas na ação ainda em Gênesis capítulo 1 e 2. De maneira, meus irmãos, amigos e alunos, que nós podemos observar que Deus é soberano desde o primeiro livro da Escritura Sagrada, quando em Gênesis capítulo 1 diz: no início criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Mas se tem um texto na Escritura Sagrada que me chama muita atenção sobre a soberania de Deus, e que me faz olhar para o universo, e não apenas para a igreja, e compreender o seu poder, isso eu apenas estou usando Deus, retratando obviamente a pessoa de Deus Pai e Deus Filho. Daqui a pouco eu começarei a falar mais especificamente de Deus Filho. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 3 é um texto importantíssimo. Nós, quando fazemos a leitura, percebemos o autor de Hebreus dizendo que no passado Deus falou aos pais pelos profetas de muitas formas e de muitas maneiras. Mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Logo o Filho é a voz ativa de Deus. Logo o Filho é o Verbo encarnado. Logo o Filho é a autoridade na qual fala a todas as estruturas.
De maneira que no versículo 3, o autor de Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra pelo poder da sua palavra. De maneira então que se Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, significa dizer que todas as áreas da vida é sustentada, mantida, governada, preservada, e todas elas cooperam para um propósito final, que Paulo diz em Efésios, de glorificar ao próprio Cristo. Mas o que é interessante é que a palavra que o autor de Hebreus usa ali para sustentar é a palavra ferô. E essa palavra, para nós, ela soa bem familiar. Porque quando nós falamos da inspiração divina, e vamos para Pedro capítulo 1, versículo 21, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, o apóstolo diz que nunca a profecia foi dada por vontade humana, mas antes Deus moveu pessoas, ou seja, moveu homens santos. A palavra movimento ali é a palavra ferô. Então o que significa dizer é que, se eu creio que a Escritura é a palavra inspirada por Deus, conforme Paulo fala em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus soprou esta palavra, teopneustos, ele soprou, e que Deus moveu o homem santo, se eu creio pela fé na inspiração divina, eu creio também pela fé de que todas as áreas da vida humana está sendo sustentada, movida, carregada por aquele que criou todas as coisas. É isso que Paulo fala, ou melhor, é isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 1, versículo 3. Portanto, Deus é soberano e manifesta isso em Cristo Jesus, e nós podemos ver na sua palavra. Deus é soberano na administração dos seus atributos, na manifestação da sua graça, na operação do seu poder. Em diversas áreas Deus é soberano, como diz Daniel capítulo 4, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer o que é que fazes. Deus é soberano e a ninguém deve satisfação, embora segundo a sua boa vontade, aprove a Deus manifestar e revelar parte dos seus planos para nós, aquilo que Paulo chama de mistério que estava oculto e foi revelado. Já dizia Charles Spurgeon, Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, e age com uma mão que nunca falha. Deus é soberano. Se Deus é soberano, logo existe uma falha, logo existe um problema, não em Deus, mas na humanidade. Porque quando nós olhamos para a realidade do homem, nós percebemos o homem caído, maculado pelo pecado. E mesmo Deus sendo soberano, Deus não é culpado pelo pecado do homem. Mesmo Deus sendo soberano na administração de todas as coisas, e até decretando o pecado, Deus, ele não é culpado pela prática voluntária e intencional do homem, de maneira que o homem é responsável pelos seus erros e suas práticas pecaminosas. Ao falar sobre isso, é claro que eu tenho ciência que nós estamos falando de um tema que é muito debatido na academia e que tem muitos pensamentos divergentes. Mas nós cremos pela fé naquilo que é conhecido então como culpa herdada, pecado original de Adão, que passou para toda a humanidade, conforme Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 12. E é interessante, quando Paulo fala em Romanos, que Paulo está dizendo que, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, Jesus Cristo é aquele, segundo Adão, que tira o pecado do mundo. Mas interessante é que Paulo, ele está mostrando para nós que Adão, então, ele é nosso representante, tanto biológico, como representante jurídico. E eu sei que se eu falando isso aqui, eu estou chovendo no molhado para vocês, mas é importante nós falarmos acerca desse aspecto. Que nós somos representados em Adão, tanto biologicamente, quanto
juridicamente. Adão é nosso representante. E sendo assim, o pecado que ele cometeu, eu e você cometeríamos se estivesse na mesma condição, e passou para todo mundo. De maneira que essa corrupção radical, ela é a corrupção total da vida do homem e das diversas áreas na qual a humanidade, na humanidade habita o pecado como Senhor, e Cristo então precisa ser glorificado como aquele que tira o pecado do mundo nas diversas esferas. De maneira que entendemos então que o pecado, como diz Paulo, no capítulo 5, versículo 12, entrou pelo homem. E assim nós observamos que ele radicalmente alcançou todas as áreas da vida do homem. Assim, precisamos então analisar qual é o problema que a nossa sociedade enfrenta, principalmente em nossos dias, e olharmos na Escritura Sagrada e encontrar nela uma resposta, como uma proposta de teologia pública. De forma que eu queria analisar com vocês brevemente a proposta de Paulo para a igreja de Colossos, que aparentemente estava vivendo perspectivas não iguais a todas que eu tratei aqui, mas semelhantes. A igreja de Colossos, ela estava vivendo uma realidade de um judaísmo secreto, tentando invadir aquela igreja, que foi fruto de um avanço evangelístico, um trabalho intenso de Paulo. E Paulo fica sabendo por ocasião de uma visita de Epáfras, a qual ele dá várias recomendações nessa epístola, dizendo que, embora a igreja fosse fortalecida no Evangelho, e Paulo vai elogiar a firmeza deles no Evangelho, havia um risco de uma aproximação e de um ensino herético que estava sendo introduzido na igreja, de maneira que era uma falsa doutrina, um falso ensino, baseado em observância de práticas religiosas, de práticas legalistas, onde você deveria se abster de determinados alimentos, onde você deveria guardar determinados dias festivos, onde você deveria obter um conhecimento secreto, tipo uma seita secreta. E o texto ápice, que para mim é um dos textos colunas desta epístola, além do capítulo 1, é o capítulo 2, que eu queria convidar você a ler comigo, para que nós possamos analisar brevemente alguns perigos que nós como sociedade enfrentamos, que já era perceptível também nos dias do primeiro século, em que Paulo, então, por volta dos anos 60 a 61, mesmo estando na prisão em Roma, começa a orientar a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 2, você pode acompanhar comigo, se você tiver uma Bíblia. Colossenses capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao 14, vou ser bem objetivo. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo que o sentido de oculto aqui é estar depositado e guardado. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aqui está o problema que a igreja estava enfrentando, que consequentemente aplica-se em diversas áreas da nossa sociedade. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Será que Paulo estava se posicionando contrário à filosofia, ao ensinamento filosófico? Claro que não. Paulo estava se posicionando contra alguns raciocínios falazes que estavam adentrando a igreja sobre esse aspecto de conhecimento secreto. Paulo apresenta para nós aqui
uma realidade que a igreja vivia como uma realidade de autonomia e independência de Deus, anulando ou afastando a soberania de Deus revelada em Cristo, que era um mistério que ele falou anteriormente, dizendo que era um mistério de Deus, bem como aquele único que era o depósito de toda a sabedoria e de todo o tesouro. Então, a igreja começara a se comportar como, em muitos aspectos, a nossa sociedade também se comporta, como se comportou Babel na construção da torre, numa busca de autonomia e independência de Deus. Quando nós olhamos então para a história de Babel, nós percebemos aquela torre representando uma busca e desejo do homem de autonomia, de viver uma realidade sem considerar a pessoa de Deus, sem considerar a soberania de Deus e um fortalecimento na centralidade do homem. O que nós conhecemos então como egocentrismo, antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas e o afastamento de Deus. Tem alguns aspectos positivos, principalmente quando nós falamos do poderio da Igreja Católica e quando foi esse movimento ali pré-reforma protestante. Mas nós precisamos entender que este movimento ele foi algo que transformou a sociedade de uma maneira que Deus foi totalmente afastado para os recantos marginalizados da vida humana. Então, quando nós olhamos para Babel, é essa a proposta. A busca de uma autonomia e independência de Deus, que é soberano. E a igreja, então, aqui estava vivendo, de certa forma, estes aspectos das vãs filosofias. E querendo ser bem simplório e objetivo, vãs filosofias, para nosso contexto, tem a ver com toda filosofia que não compreenda a pessoa de Cristo como Senhor sobre ela. Sobre tradições dos homens, Paulo retrata o conhecimento secreto que ali era vivenciado. E sobre rudimentos do mundo, que é o ponto mais central dessa epístola, Paulo está falando justamente desta realidade de poder, autoridade e conhecimento. Paulo usa uma palavra aqui em grego chamada estoicheia, para referir-se a principados e potestades. O que Paulo quer dizer é que os irmãos estavam correndo um sério risco de serem raptados nos seus pensamentos, ou seja, serem sequestrados por filosofias e vãs sutilezas, por tradições dos homens e pelos rudimentos do mundo. E Paulo faz questão de identificar que são contrários a Cristo. Ou seja, rudimentos do mundo é esta palavra, estoichia, elementos, princípios elementares, que na literatura grega era utilizada para descrever os elementos da terra, ar, fogo, terra e água. Não tenho certeza se Paulo usa nesse contexto, mas nós observamos, por exemplo, que toda uma filosofia pré-socrática é montada sobre isso, sobre a origem do universo a partir de uma matéria original. De forma que Paulo vai mostrar então para estes irmãos, e que eu gostaria de refletir com vocês, para caminharmos para quase o fim da nossa fala, que o problema que essa igreja vivia era um problema um pouco semelhante ao nosso, quando falamos acerca de uma realidade do senhorio cósmico de Cristo. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma realidade de desconstrução, uma realidade da desconstrução da autoridade e de valores absolutos. Quando nós olhamos a sociedade pós-moderna, ela é contrária a tudo que é absoluto, tudo que é tradicional, tudo que é conservador. Quando nós olhamos para a sociedade pós-moderna na qual estamos inseridos, há uma proposta clara do diabo de, através das suas instrumentalidades, desconstruir os valores de Cristo e os ambientes nos quais Ele é soberano. Por isso é importante nós refletirmos sobre isso, porque Paulo vai dizer que nós temos uma responsabilidade de movermos como instrumentos a manifestação da glória de Deus na terra. De maneira então que eu começo a ir para o fim, mostrando algumas propostas
de entendimento que nós precisamos ter na área da teologia pública, utilizando-se como instrumentos debaixo da soberania de Deus e compreendendo que o homem, em sua corrupção, em seu estado natural de pecado, ele está entenebrecido, esta é a linguagem que Paulo utiliza, e portanto ele não consegue acertar o caminho, ele não consegue adorar a Cristo, e pela dureza do seu coração ele sempre vai buscar desconstruir os valores eternos. Então nós precisamos ir no caminho da construção, da formação de uma cosmovisão cristã, de uma linguagem cristã que alcance todas as esferas e categorias da sociedade. E eu quero ver isso com vocês, a partir do entendimento de que Abraham Kuyper, ele dizia, nenhuma só parte do nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolado do resto. E não há uma só polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E quando nós falamos em buscar toda a polegada quadrada, nós estamos falando em cumprimento da missão. A missão da igreja, a missão que o Senhor deixou estabelecida para nós. Por conseguinte, Berkhoff vai dizer algo interessante. A missão da igreja não é simplesmente uma interpretação da história. Antes, é uma força que faz história. A missão da igreja não é simplesmente uma interpretação da história. A igreja, os cristãos, eles não devem estar apenas respondendo ao movimento circular que a história produz. Mas nós, como cristãos, ao adentrarmos na teologia pública, nós precisamos ser instrumentos que faz história. Nessa mesma linha de raciocínio, Van Engen, Leslie Newbing, trabalha esta responsabilidade de aproximação com o compromisso cristão público. Então, quais seriam essas propostas que nós precisaríamos analisar, segundo o que Paulo fala em Colossenses, que é refletido em Éfeso, e em todos os escritos do Novo Testamento? Primeiro, nós precisamos entender que estamos vivendo no cumprimento daquilo que muitos têm chamado da missão pleromática. Nós estamos vivendo no cumprimento da missão pleromática. A palavra pleroma significa totalidade, plenitude. E pleromática tem a ver com o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 10, que Deus revelou o mistério de Cristo, de fazer tornar congregar em Cristo todas as coisas, e esse todas as coisas nós entendemos como a redenção cósmica, na dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é justamente essa palavra pleroma. Então a missão pleromática é a missão que é realizada na plenitude dos tempos, nos últimos dias. E essa vivência ela é vivenciada a partir da ressurreição, da vinda, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Inaugura-se os últimos dias nos quais nós temos o compromisso de, como cristãos, levarmos todas as áreas da vida para Cristo. É isso que Paulo fala, que Deus está fazendo congregar em Cristo. É como se Cristo fosse um imã que está atraindo para Ele todas as coisas, no processo da redenção. Obviamente que eu estou falando isso, mas não estou falando de uma salvação universalista. Eu estou falando que todas as áreas precisam ser alcançadas e impactadas pela glória de Deus. Esta é a ideia do cumprimento da missão nos últimos dias, do cumprimento da missão na totalidade do tempo. Então precisamos entender que é importante, e essa seria uma proposta de ação que você aplica para todas as áreas. Eu não vou formular nenhuma política, ou melhor, nenhum caminho de atuação para a ciência, para a arte, para a economia, para a família, mas vou trabalhar com princípios aqui gerais que podem ser aplicados em todos eles. Esse entendimento de que nós estamos vivendo o cumprimento da missão pleromática. E é isso que Paulo vai tratar aqui em Colossos, porque no versículo 9 Paulo continua dizendo: porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Paulo usa a palavra pleroma para dizer que, se você quer ver Deus, a única forma de você ver Deus é em Jesus.
porque nele habita o pleroma da divindade. Nele habita a plenitude da divindade. Então, quando Paulo começa a trabalhar essa realidade, Paulo começa a mostrar aqui o caminho para que a igreja de Colossos possa evitar os falsos ensinos, as vãs filosofias, os rudimentos do mundo, que seriam os princípios elementares que eu entendo como os espíritos imundos que orientam as pessoas e todas as categorias de valor da sociedade corrompida no pecado. Paulo está dizendo que o caminho é o enaltecimento de Cristo, o reconhecimento que Cristo é Deus, e ele continua: nele também estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Esta é a expressão que Paulo vai dizer. Ele é o cabeça de todo estoixia. Ele é a autoridade. A expressão ele é o cabeça é a expressão que o apóstolo Paulo usa em Efésios para dizer que ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo, então ele é a autoridade sobre a igreja. Na mesma forma, Paulo usa essa expressão aqui para dizer que Cristo é a autoridade sobre qualquer esfera espiritual que, de certa forma, na igreja de Colossos, havia também um certo temor com alguns anjos mensageiros de hostes espirituais, e havia também a predisposição da adoração e idolatria dos anjos. Então Paulo vai dizer, só tem uma autoridade na qual você deve reconhecer como autoridade, é Cristo, porque Ele é Senhor sobre todos os categóricos da vida, da existência humana e sobre todas as áreas da vida humana. Por isso, nós precisamos entender, além de que estamos cumprindo uma missão, estamos no cumprimento da missão pleromática, nós precisamos propagar a plenitude de Cristo. Nós precisamos propagar a plenitude de Cristo em todas as áreas da vida humana. O que Paulo então continua mostrando, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 10, que ele está manifestando então o seu poder, a sua sabedoria para todas as esferas que nós já afirmamos aqui. Então nós precisamos entender que nós temos o compromisso de anunciarmos Cristo. E continuando na exposição do texto, Paulo diz, nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. A ideia de que a soberania de Deus em Cristo Jesus operou o perdão de todos os nossos pecados, e agora, como comunidade redimida do Senhor, nós podemos sim ser instrumento de Deus no processo de redenção. E o versículo 14 e 15, que para mim também é um dos versículos mais centrais, relembrando o pensamento nosso de Abraham Kuyper, de que Cristo reclama cada polegada quadrada como sua. Paulo vai dizer então no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, os qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando o estoixia, ou seja, estorchion, que ele usa aqui agora como principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Além de entendermos que estamos no cumprimento da missão pleromática, nós precisamos entender que precisamos anunciar ou propagar a plenitude de Cristo, e que Cristo será manifestamente reconhecido como soberano em toda a esfera da vida pública, quando o triunfo da cruz for propagado. Eu só queria então que você percebesse essa expressão que Paulo diz no versículo 15, que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. A linguagem que Paulo utiliza aqui é a linguagem militar, de que quando um exército vencia, ele pegava aquele exército derrotado e colocava em praça pública, geralmente, e ali despojava aqueles soldados de suas roupas e de seus bens e os expunha à vergonha.
Então, o que Paulo está mostrando e que eu quero extrair desse texto para a nossa realidade como teologia pública, é que nós precisamos levar o senhorio, a soberania de Cristo para a esfera pública, despojando todas as ciências, toda a arte que não compreenda a sua beleza, o seu poderio, a sua autoridade e a sua graça, que não seja Cristo. Nós precisamos ter um compromisso de mostrar isso, e foi isso que Cristo fez. Ele despojou, ele desprezou publicamente aquilo que era remetido como poder e autoridade. E ele fez isso triunfando na cruz. Por isso, eu encerro então dizendo para vocês que toda vez que a cruz triunfa, os rudimentos deste mundo são desapossados de suas propriedades, de maneira que eu e você somos chamados a desapossar os principados e potestades na ciência, na arte, na cultura, no trabalho, em casa, na igreja, na família, no entretenimento, apresentando sempre o triunfo da cruz. E eu concluo então, de fato, para não ficar naquele adágio do pastor que nunca conclui, falando então que Cristo, que Cristo manifesta o seu poder, ele manifesta a sua soberania, reivindicando o que é seu por direito através da vida, derrotando a morte, onde manifesta a sua soberania na administração da dor, na operosidade da sua graça, que não leva em conta nada que fazemos ou deixamos de fazer no processo salvífico. Como dizia Charles Spurgeon, 7 palmos de terra faz todos os homens iguais. A soberana graça de Deus é que faz a diferença. Onde manifesta a soberania em sua onipotência, ressuscitando dos mortos, onde manifesta a soberania na manifestação do seu amor incondicional, onde manifesta a soberania mudando para sempre o significado final da cruz. No palco onde era considerado como cenário de maior derrota, Cristo transformou no cenário de maior vitória, triunfando todo o principado e potestade. Que eu e você possamos ser nesta terra um instrumento pelo qual Cristo, na manifestação da sua glória, possa nos usar por completo. Que não venhamos negligenciar nenhuma área pela qual Cristo possa clamar através de mim e de você, é meu. Por fim, Francis Schaeffer, ele dizia em seu livro A Morte da Razão: serei falso ou estarei confuso se cantar a respeito da soberania de Cristo e preservar determinadas áreas de minha vida inteiramente autônomas. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade.